volta ao vivo, são 9h05 com o nosso Mais Vida nessa noite de segunda-feira, para deixar sua semana assim muito especial. Falando agora sobre saúde, Dani, o assunto agora é a prevenção e os tratamentos contra o refluxo gastroesofágico. E por incrível que pareça, esse problema é muito mais comum do que a gente pensa, né, Dani? Pois é, Fabinho. Uma pesquisa conduzida pela GfK revelou que 1 em cada 4 brasileiros pode sofrer da doença sem saber e muitas vezes são os sintomas erroneamente relacionados a outras causas e também tem uma automedicação, gente, que complica tudo e acaba camuflando o problema. Pois é, quem já está aqui com a gente para trazer dicas e orientações sobre a doença do refluxo gastroesofágico é o médico gastroenterologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e presidente eleito da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Décio Chinzon. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida. Bem-vindo, doutor, prazer. Olha, quando a gente viu os dados aí que a Dani comentou com a gente agora no início aqui do quadro, a gente ficou impressionado, porque a gente até não imagina que seja tão comum, né? A doença do refluxo. O que é o refluxo gastroesofágico? Explica pra gente, por favor. O refluxo gastroesofágico é um fenômeno muito frequente na nossa população. Mais ou menos 12% da população brasileira, alguns estudos já mostram isso, tem esse problema. Com aquelas queixas que são típicas, que o indivíduo sente aquela sensação de queimação, que começa aqui na boca do estômago e sobe aqui, através do peito, podendo atingir até a garganta. Essa é a sensação de queimação, de pirose. Ou então ele sente a comida voltar, que é a regurgitação. Agora existem outros sintomas, que a gente chama de sintomas atípicos. Tosse, pigarro, rouquidão, asma. Se você juntar os dois, cerca de 20% da população. A gente está vendo aqui algumas imagens, ó, se o senhor quiser explicando conforme as imagens estão aparecendo, para o pessoal de casa poder entender também. Ó. Essa imagem é bem ilustrativa. Ali você tem o estômago, onde tem azul, você tem o conteúdo dentro do estômago. O que é o refluxo? É quando o conteúdo que está dentro do estômago sobe em direção ao esôfago, aquele tubo reto ali que você está vendo, e pode chegar até a boca, até a garganta. Então, o refluxo é esse fenômeno. É importante salientar que o refluxo é um fenômeno que acontece naturalmente e a pessoa normalmente não tem sintoma. Quando ele começa a provocar sintoma ou ele provoca lesão, aí ele é o que a gente chama de um refluxo patológico ou um refluxo que está causando uma doença, um incômodo no paciente. E quais as condições que podem aumentar o risco de refluxo e também quais as possíveis causas desse problema, doutor? O refluxo é uma doença multifatorial, vários fatores podem influenciar. Normalmente, alimentação, hábitos, a obesidade é uma coisa muito importante. A obesidade hoje a gente sabe que é um problema mundial, está muito relacionado ao refluxo. Existem fatores anatômicos que a gente pode observar também, que as estruturas elas estão muito bem colocadas, mas ao longo do tempo elas podem se enfraquecer. E existe uma válvula que divide o esôfago do estômago, bem na divisa entre os dois. E quando essa válvula enfraquece, ou ela não funciona adequadamente, ou ela fica com uma pressão menor, você pode ter o refluxo. Doutor, existem hábitos que nós trazemos no dia a dia que pode causar refluxo? Vou dar um exemplo aqui. As pessoas costumam dizer, se eu tomo muito café, pode dar refluxo, eu tomo muito água com gás, pode dar refluxo. Isso é verídico ou é muito mito? É verídico, sim. Alguns alimentos são o que a gente chama refluidores, provocam o refluxo. O próprio café que você colocou, as bebidas gaseificadas em geral, inclusive as bebidas alcoólicas fermentativas dão mais refluxo. Certos alimentos como chocolate, doces, alimentos carminativos, que é a base de hortelã, por exemplo, gordurosos, todos esses alimentos contribuem para o refluxo. Muito bem. E os sintomas de quem tem o refluxo, eles vão além da azia, né? Quais que são os outros sintomas para o pessoal poder identificar melhor essa doença? É interessante porque esses sintomas muitas vezes não vêm acompanhados de azia. O indivíduo começa a ter uma tosse, uma rouquidão, não sabe por quê, começa a investigar e no fim acaba descobrindo um percentual deles que o refluxo está sendo o fator contribuinte, porque aquele conteúdo ácido que está ali
ele sobe pelo esôfago, é pouca quantidade, mas ele sobe até o suficiente para chegar na garganta. E ele, quando ele está na garganta, esse refluxo, ele é extremamente, a grande maioria dos refluxos são extremamente ácidos. E ele provoca lesão, o indivíduo começa a tossir, começa a ficar rouco e assim por diante. Mas nesse subir na garganta tem algum gosto diferente? Algumas vezes sim, outras vezes não. Ele pode não estar sabendo o que está acontecendo e só na investigação, na atenção do médico, que você acaba fazendo uma relação entre esses problemas. Interessante. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo aqui, está muito interessante. Eu quero que você que está nos acompanhando envie sua pergunta. Tiago, põe para a gente aqui o WhatsApp, por favor, 11 95033 6870. Já é recorde de mensagens, mas pode fazer a sua pergunta, vai mandando para a gente e daqui a pouquinho a gente vai fazer a sua pergunta aqui para o doutor. Eu vou dar um recadinho, volto já que nós vamos continuar esse bate-papo com o doutor Décio Chinzon sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É difícil, né? Mas a gente tem que... É o trava-línguas que a gente tem que aprender, né, Dani? É verdade. Ô, doutor, já que a gente falou sobre um colchão agora aqui no programa, dormir muito reto, né, sem o travesseiro, pode causar o refluxo ou não? Sim, né, mas numa situação específica. O indivíduo que tem refluxo não pode deitar depois que come. Ah, tá. Ele tem que aguardar pelo menos, no mínimo, 1h30. É o que a gente recomenda no mínimo. Idealmente seriam 2 horas, até mais, para que o estômago esvazie. Porque quando ele se alimenta e deita, ele perde uma coisa que é importante vamos dizer, que chama de clareamento, como se fosse uma limpeza, que é o efeito da gravidade. Ele, uma vez que ele deite e está com o estômago cheio, isso favorece o refluxo. São os hábitos que a gente tem que mudar, né? Essa orientação é importantíssima, não deitar depois que come. Dar aquele soninho, não tem jeito, tem que segurar. Depois do almoço de domingo. Segura, vai ter que aprender a segurar, uma hora, viu? Hein? Agora, 1h30, no mínimo. Como é que se dá o diagnóstico da doença do refluxo? O diagnóstico, inicialmente, é através da consulta clínica, das queixas do paciente que fazem você pensar em doença do refluxo ou não. A partir do momento que você imagina, ou seja, levanta a hipótese diagnóstica que seja o refluxo, você pode ou tentar, se ele é um indivíduo jovem, não tem sinal de alarme, você pode tentar fazer um teste terapêutico, você dá o remédio, olha, vou tratar o teu refluxo e ver se ele responde bem, ou então parte para alguns exames especializados. E o mais comum é a endoscopia digestiva, que nos ajuda bastante em relação ao primeiro diagnóstico. Existem, obviamente, outros modos para se fazer o diagnóstico. Outros métodos diagnósticos são um pouco mais complexos, pH-metria, impedância-pH-metria, que nós solicitamos à medida que a investigação avança e seja necessário. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tratamento e um alerta também às pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes fazem a tal da automedicação. Eu estou com azia, vai lá e compra na farmácia um produto qualquer e toma por conta própria. E às vezes acaba piorando a doença, né? Sem se dar conta. Como é que fica essa situação, doutor? A gente deve evitar sempre a automedicação. A doença do refluxo tem consequências. Uma delas é o câncer do esôfago. Olha só. Embora não seja frequente, o indivíduo que tem refluxo muito constantemente, ele tem uma probabilidade maior de poder vir até desenvolver o câncer do esôfago ou eventualmente outras complicações. Sangramento, a diminuição do calibre do órgão, são complicações passíveis de acontecer àquele indivíduo que não trata adequadamente. A automedicação é o maior erro que os indivíduos podem cometer, porque ele pode mascarar uma série de sintomas extremamente importantes. Então, uma vez se o indivíduo tem com uma certa frequência o refluxo, a sensação de queimação, se for pelo menos uma vez por semana, ele deve procurar o auxílio médico para ser muito bem orientado. Se acontece dele ter uma vez, muito de vez em quando ele faz um abuso alimentar, ou seja, existe uma relação direta entre causa e efeito, isso pode ser observado. Se isso se repete, procure o médico. Agora, evite a automedicação, porque realmente ela é complicada. E a gente sabe que a maioria dos indivíduos que têm refluxo, eles não conhecem o problema adequadamente. E os tratamentos, doutor? O tratamento mais importante que existe é um medicamento que a gente chama inibidor da bomba de prótons. É uma medicação que nós temos no nosso meio há muitos anos, e a ação dele é mudar o pH do estômago, tornando o refluxo menos agressivo, ou tornando ele não agressivo. O indivíduo vai ter que tomar esse medicamento pelo tempo necessário. A doença do refluxo, a gente tem que entender que é uma doença que tem tratamento. Ela não tem cura. Ela é uma doença crônica.
que nem o diabetes, a hipertensão. Então, você vai ter que tratar o indivíduo, pode ser por longos períodos, pode ser por curtos períodos ou períodos esporádicos, ele tomando o medicamento de acordo com a necessidade. Mas o medicamento ideal é o inibidor de bomba de prótons, além das medidas comportamentais. Não depois que come, evitar os alimentos que podem provocar sintomas, posições que podem favorecer o refluxo e assim por diante. Muito bem. O senhor falou para a gente dos problemas de não tratar, os riscos de não tratar a doença, mas a gente quer saber também quando e se pode chegar numa situação de um caso cirúrgico. Sim, a cirurgia é uma das opções terapêuticas que a gente tem à disposição. Os resultados, quando bem indicada a cirurgia, os resultados são excelentes. Uhum. Mas a doença do refluxo não é uma doença que a gente trata cirurgicamente em todos os casos. Casos que a gente seleciona, a gente envia para a cirurgia. A maioria dos indivíduos vão tratar clinicamente, efetivamente. O paciente mais jovem, com sintomas crônicos, tomar medicamentos por longos períodos, talvez seja uma das indicações, por exemplo, que a gente utiliza na prática clínica diária. Muito bem. Bom, eu tenho um recadinho importante para dar para o pessoal de casa, mas a gente tem perguntas também daqui a pouquinho, então você pode continuar mandando as suas perguntas no nosso WhatsApp, vamos colocar aqui na telinha para o pessoal de casa, DDD 11 950 33 6870, tá aqui, vai mandando a sua pergunta que o doutor já vai responder para a gente, eu volto rapidinho, tá bom, doutor? Bom, a gente vai continuar, né, falando sobre o refluxo, tirando todas as dúvidas com o presidente eleito da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Dr. Décio Chinzon. Temos perguntas, parceiro? Temos, olha, quero agradecer o enorme carinho de vocês que estão participando. Tem muitas perguntas. Podemos começar, doutor? Vamos lá, olha, eu sou Lúcia, de Vitória, Espírito Santo, ó. Beijo carinhoso para vocês aí do Espírito Santo. Obrigado pelo carinho da audiência. Ela diz assim, primeiro que ela diz que adora o programa, obrigado pelo carinho. Ela diz assim, doutor, o ronco, a perda de olfato e de paladar tem a ver com o refluxo? Eu tenho tudo isso. Os três. Uma das coisas extremamente importantes na doença do refluxo é o refluxo noturno. Ele interfere demais com o sono dos indivíduos, causa privação de sono. E é interessante que muitos dos indivíduos eles não percebem que tem o refluxo noturno. Então, o refluxo noturno pode estar relacionado a eu não diria a perda de olfato, mas ao ronco, à má qualidade de sono, sem dúvida nenhuma. Muito bem, temos a pergunta da Elza também, que é de Goiás. Um beijo para o pessoal de Goiás que está acompanhando o nosso Mais Vida. Ela pergunta assim, gostaria de saber do doutor se limão faz mal para o refluxo, porque eu tenho muito refluxo. A gente não recomenda frutas cítricas, limão, laranja, para indivíduos que têm refluxo. Uhum. Principalmente para a quantidade de açúcar que a fruta cítrica tem, ela pode ajudar, ela pode contribuir para o refluxo. Não é uma coisa que nós recomendamos. Certo, então vamos evitar, né, Elza? Boa noite a todos. Eu tenho muita azia, doutor. Eu tomo pantoprazol. É bom para refluxo? Eu tenho refluxo e uma tosse com catarro que não acaba. O que eu devo fazer é o Fernando de Atibaia, São Paulo, que está perguntando. Fernando, é importante que você vá conversar com um gastroenterologista no sentido de obter orientação. O pantoprazol é um dos inibidores de bomba de prótons. Uhum. Se ele estiver bem indicado, efetivamente ele deve melhorar o seu quadro. O que você refere a essa tosse, provavelmente existe uma boa possibilidade dela estar relacionada ao refluxo. E é uma coisa que realmente a gente observa que o tratamento é de longo prazo, o indivíduo pode levar alguns meses para melhorar desse quadro, não por causa do refluxo, mas por causa da inflamação que o refluxo vai causar na garganta. E essa inflamação demora para melhorar, então ele pode persistir a tosse, mesmo se ele ter o refluxo. Mas o caso dele fundamental é obter orientação médica e não tomar medicação sem orientação. Tem a ver com omeprazol, esse daí não? Na realidade, são todos da mesma família, da mesma classe. São aperfeiçoamentos de molécula que foram acontecendo, que estão acontecendo na realidade ao longo dos anos. Muito bem, temos mais uma mensagem aqui. Boa noite. Eu às vezes me engasgo do nada, parece que é com a saliva. Isso é refluxo? Sou a Fátima de Alvorada. E às vezes estou falando e do nada minha voz some. Já consultei e o médico me receitou omeprazol, mas fiquei com medo de usar, pois dizem que dá câncer. Dá câncer ou não? Não tem nada aprovado em relação ao câncer objetivamente. Se estuda muito a respeito desse problema em razão da diminuição
da mudança do pH, da microbiota do estômago, por você mudar o pH. Mas demonstrado claramente, em algumas populações de alto risco asiática está se discutindo isso. Mas no nosso meio, aqui no Ocidente, isso nunca foi demonstrado. E a gente sabe que os inibidores de bomba de prótons existem há mais de 20 anos. Então, uma demonstração clara e inequívoca, isso nunca foi demonstrado. Vamos aos mitos e verdades, doutor? Sem dúvida. Primeiro mito ou verdade, é possível tratar o refluxo somente mudando a alimentação do paciente? Sem dúvida. Sem medicamento? Sem medicamento. Se você fizer uma série de atitudes comportamentais, você pode melhorar o refluxo e mesmo o refluxo cessar. Por exemplo, emagrecer. O indivíduo que perde 2, 3, 4 quilos, é nítido você ouvir do indivíduo, olha, depois que eu perdi esse peso, eu melhorei demais, o refluxo parou. Então, só a perda de peso, por exemplo, já é algo que pode influenciar positivamente na melhora do refluxo. Então, nem todo refluxo a gente precisa tratar medicamentosamente. Medidas comportamentais, como nós conversamos, podem ser o suficiente. O estresse diário pode aumentar o risco de se desenvolver o refluxo. Isso é mito ou verdade? O estresse participa do problema como um todo. O estresse torna você mais sensível aos estímulos. Então, o refluxo é um estímulo nocivo. Você pode ficar mais sensível e durante o estresse você pode sentir mais isso, sim. Isso é possível acontecer. Certo. Mito ou verdade, doutor? Os sintomas do refluxo pioram à noite e tomar leite antes de deitar ajuda a amenizar o desconforto. Isso é uma pergunta. Não, essa pergunta é extremamente importante. O leite, ele é um alcalino. E o refluxo, normalmente, é uma coisa ácida. Então, quando você bebe alguma coisa alcalina, você neutraliza o ácido. Então, ele melhora na hora. Essa é a base daqueles hidróxidos de magnésio, hidróxido de alumínio que a gente conhece, aqueles antiácidos, aqueles líquidos brancos. Acontece que o leite tem muita proteína, tem muito cálcio. E tanto o cálcio quanto a proteína são os maiores estimulantes da secreção ácida. Então, se por um lado ela melhora imediatamente, por outro lado ela pode causar o que a gente chama de um efeito rebote. Daqui a algumas horas, o refluxo dele piorar, exatamente porque ele tomou o leite. Então, a gente recomenda que ele não tome leite à noite. E o chá de boldo? O chá de boldo pode? O chá também é um estimulante da secreção ácida e também ele pode relaxar. Então não adiantou nada. Ele pode relaxar não adiantou nada. também aquele que a gente chama de aquele esfíncter, aquela válvula que tenta impedir o refluxo. Então, tanto o chá quanto o café tem esse mecanismo. Então, assim, tomado com moderação, depois do almoço, depois do jantar, não tem problema. Agora, aquele indivíduo que fica tomando cafezinho o tempo inteiro, esse indivíduo vai estar mais propenso a ter queixa digestiva. E ainda sobre os sintomas no período da noite, usar almofadas ou travesseiros para levantar o corpo quando está deitado é um bom modo de se prevenir o refluxo? Depende. O que você tem que fazer, você não pode dobrar, não pode fazer esse movimento que você aumenta a pressão intraabdominal. Então, você colocar travesseiro das costas, você está fazendo isso. Certo. Existem algumas ferramentas que é um plano inclinado na qual você fica deitado de uma maneira sem aumentar a pressão abdominal. É um triângulo, não é? Exatamente. É uma coisa... um pouquinho mais assim, curvado. Eu esqueci o nome dessa geometria. Mas esse tipo de uso ajuda. Ou então você coloca uns 12, 15 centímetros de tijolos no pé da cama para levantar a cabeça em relação ao pé e ficar num plano inclinado. Isso também ajuda a melhorar o refluxo. É uma das medidas que a gente chama de medidas comportamentais. É você inclinar a cama. Doutor, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Foi super esclarecedor, né, parceira? Isso, e quem tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, tem um site aqui que a gente vai passar para vocês. Vamos pôr na telinha, www.fbg.org.br. Doutor Décio, muito obrigada. Prazer. Obrigado, doutor Décio Chinzon.